Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no canal do Centro Dom Bosco. É uma alegria estar aqui. Não é muito nosso costume fazer lives, mas diante deste feito, que é o lançamento da Patrologia em 6 tomos, em mais de 4 mil páginas, nós brindamos a todos os nossos seguidores com essa live para que compartilhem conosco a alegria de publicarmos esta obra que fará um bem enorme para a igreja. E para me acompanhar, aquele que foi nossa grande referência em toda a construção desse projeto, na tradução da obra e na revisão dos nomes e dos termos que a gente usou na tradução, o professor Lucas Lancaster. Muito bem-vindo aqui. Ele que já é um integrante da nossa equipe, ele trabalha no Centro Dom Bosco, mas também tem um canal no YouTube, um trabalho maravilhoso de História da Igreja. Então, muito bem-vindo. Obrigado, professor, por dividir o espaço com a gente aqui. Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui. Há pouco mais de 1 ano e meio, nós estávamos aqui lançando a Patrologia, fizemos um curso que está disponível, né, para os membros patrocinadores, 1 ano e meio atrás, e é uma alegria indescritível a gente agora ter acesso a essa obra maravilhosa pela primeira vez em língua portuguesa. E nós, iremos explicar aqui para vocês hoje um pouquinho da importância de se conhecer esse tema e essa obra em específico. O senhor já começou então, vamos lá. A primeira, por que nós temos que estudar então os padres da igreja, Patrologia? Nós estamos empenhados, todos nós, todas as iniciativas católicas dos nossos tempos, depois dessas décadas de destruição da cultura católica em geral, nós precisamos recuperar tudo que é próprio do catolicismo, tudo que é próprio da própria cultura católica, que vai até um pouco além da doutrina, mas tudo que a igreja construiu e foi ao longo do tempo. E na base disso tudo estão os padres da igreja. Os padres da igreja, dos quais nós iremos falar bastante aqui hoje, eles são aqueles que, nos primeiros séculos, recebendo a fé dos apóstolos, de geração em geração, durante os 8 primeiros séculos da história da igreja, se preocuparam em esclarecer a fé, mostrar qual era a direção que se deveria tomar diante das heresias, diante das crises, combateram essas heresias, elucidaram os dogmas, ou seja, lançaram acima, dos alicerces, que são os próprios apóstolos, dos quais eles foram discípulos. Eles construíram todo o edifício da Igreja Católica, sobre o qual todo o restante trabalhou. A escolástica, quando se fala muito hoje de tomismo, da escolástica, normalmente eu sempre falo isso, se tenta fazer uma oposição entre a patrística e a escolástica, entre os padres da Igreja e os doutores escolásticos, entre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sendo que um é a base do outro. Então, se nós queremos, de fato, conhecer o que é a Igreja Católica, conhecer não apenas a história da Igreja, da qual estes homens fazem parte, mas conhecer o que é a própria Igreja e a cultura que ela desenvolveu ao longo dos séculos, não é possível ignorar os padres da Igreja. Então, se a gente quer, de fato, restaurar, a começar em nós mesmos, o catolicismo autêntico, a gente precisa olhar para os padres da igreja. Não como uma tentativa até modernista, de voltar às fontes, não. Isso que eu ia perguntar. Existe essa tentação e o erro do arqueologismo, né? Isso. Não se trata disso. Não se trata de voltar às origens para descobrir alguma coisa que no começo era mais puro e que foi se degradando. Não. É olhar para os primórdios e ver ali a fé. Identificar ali o alicerce, não uma realidade mais pura que se corrompeu, não é isso, mas o alicerce de tudo que se desenvolveu depois. Então é uma atitude muito, muito diferente desses que querem opor as origens ao que veio depois, o antigo ao que eles chamam de medieval e tridentino. Não, é mostrar justamente a linha de continuidade como um todo que é a igreja, a continuação de Cristo na história, que é a igreja, e mostrar essa base sobre a qual todo o resto se alicerça. Não um rompimento com o que veio depois dos padres, não. Mas para mostrar que os padres já eram a Igreja Católica. Perfeito, perfeito.
E uma pergunta que tem chegado muito a nós desde a campanha, desde quando nós começamos a falar que publicaríamos a patrologia do Quarsten e do Instituto Patrístico Agostiniano, é a distinção, ou melhor, a confusão que vem das pessoas de patrística com patrologia. Vocês vão publicar então a patrística da Paulus. Qual é a diferença da nossa obra para a patrística da Paulus? Acho que vale um comentário sobre isso. Me perguntaram também, se... Eu já tenho eu tenho alguns livros da patrística da Paulus, vale a pena adquirir? Veja, pessoal, é outra coisa. São duas coisas, são duas realidades diferentes. Pelo menos tal como como os estudiosos usam esses termos desde o século XIX, patrística é uma coisa, patrologia é outra. O que é a patrística? A patrística é todo o arcabouço doutrinário, escrito ou reduzido ao papel, sendo sermões, dos primeiros escritores católicos, dos primeiros 8 séculos. Perfeito. É a produção deles. Perfeito. Enquanto a patrologia, que é um termo mais recente, é um termo que remonta ao século XVII, que se tornou corrente no século XVIII, é o estudo da vida e das obras que compõem a patrística, o estudo da vida dos padres da igreja e das obras que eles escreveram. Então, essa coleção não se trata dos textos em si, mas do estudo da vida dos padres da igreja e de outros escritores eclesiásticos, daqui a pouco a gente faz essa diferenciação, e das obras deles, explicando a doutrina deles, o que eles pensavam, dando uma visão de conjunto e aprofundada, essa é uma das vantagens dessa obra também, do pensamento dos padres da igreja. Então, a patrística é a produção literária deles. As obras de cada um deles, as obras em si. A patrologia é o estudo dessas obras, de modo sistematizado, colocado cronologicamente no tempo, situado no tempo, explicando qual era a posição de cada padre da igreja, qual era a doutrina que se encontra em cada padre da igreja sobre cada um dos aspectos do dogma católico, enfim, é um estudo da patrística e dos padres da igreja. É antes um ramo da história da igreja, a patrologia, dedicada a estudar os primeiros autores cristãos. Maravilha. Então, e essa coleção que nós estamos lançando, e hoje a gente acabou de entregar a todos aqueles que nos apoiaram, esperaram pacientemente o envio, nós abrimos na nossa loja, e enfim, eu acho que fará um bem enorme. Isso está dentro de um plano maior do Centro Dom Bosco, que é de publicar obras com esse tipo de dificuldade de valor para o resgate da tradição, ou para cooperar, melhor dizendo, com o resgate da tradição. Então nós levamos 5 anos para acabar a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório, publicamos toda a Teologia Moral para leigos do Rui Marinho, a história dos papas, que você também nos ajudou, os documentos pontifícios que ainda vão sair. Então, existe todo um trabalho do Centro Dom Bosco nos últimos 5, 6 anos de editora, que resultaram em 151 livros publicados, e a patrologia é o início de uma nova era da nossa editora, que será seguida pela publicação da História da Europa, História do Brasil, documentos pontifícios, Evangelho de Jesus. São obras de um valor civilizacional e de uma importância tremenda, né? Hoje mesmo estávamos aqui discutindo sobre a questão do sacrilégio de Dom Mol, daquele desrespeito que ele fez diante da menina que só queria receber Nosso Senhor na boca. E isso, você vê que pega esse primeiro ponto que nós estávamos falando do arqueologismo, porque algumas pessoas tentam defender a comunhão a comunhão na mão como algo que era uma prática do início do século, então seria um retorno a isso, mas isso é o erro do arqueologismo. Uhum. E também a necessidade e a importância de nós entendermos que existe um fio único, que você acabou de dizer, entre a patrologia e São Tomás de Aquino, e enfim, todo o restante. E todo o restante, enfim. Então, de tudo isso, o trabalho do Centro Dom Bosco, então, é olhar para esse passado glorioso da igreja e tanto quanto possível trazer para os dias atuais. Essa obra ela foi traduzida para as principais línguas do mundo, exceto o português até hoje. Como então, é a regra, né, infelizmente. Como é a regra, infelizmente. E aqui, por exemplo, eu tenho comigo os 3 últimos volumes, que é do original em italiano, os 3 primeiros que são em inglês, não estão aqui conosco, porque trabalhamos diretamente no PDF,
mas mostra que nós fomos aos originais para poder trazer para vocês. Esse aqui são os 3 do Instituto Patrístico Agostiniano, e que compôs então toda essa obra maravilhosa que lançamos. Bom, professor, então, antes de irmos detidamente em cada volume, se o senhor puder dar um apanhado geral sobre o que diz e do que se trata cada um dos tomos de uma forma geral, a organização da obra. Uhum. Bom, só antes de explicar isso, porque vai ser necessário para que se entenda, o âmbito de estudo da patrologia o objeto de estudo da patrologia não é rigorosamente delimitado. Porque existem autores que são estudados pela patrologia, mas que não são qualificados em si como padres da igreja. Uma coisa são os padres da igreja, uma coisa são os padres da igreja, outra coisa é a patrologia. Às vezes as pessoas se confundem também de os padres da igreja com os doutores da igreja. O título de doutor da igreja é um título mais rigoroso. A igreja atribui para algumas pessoas, 30 e poucas até hoje, e é feita uma declaração solene conferindo aquele título àquela pessoa. Tal não se dá com o padre da igreja. A ideia de padre da igreja é mais uma construção da tradição que vai reconhecendo esse nome padre, pai, a certos autores dos primórdios da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque está incluído no objeto de estudo da patrologia não apenas os padres da igreja, que são, em regra, santos, com uma ou outra exceção, como Tertuliano e Orígenes, são chamados padres da igreja, mas não são santos, quase todos os demais são. A patrologia estuda também os primeiros escritos cristãos, inclusive aqueles que se desviaram, inclusive aqueles que seguiram tendências heréticas. Claro que não colocando no mesmo bojo. Aqui, nessa coleção, são tratados os dois, tanto os autores católicos, ortodoxos, quanto os autores heréticos, não atribuindo o mesmo qualificativo aos dois. Mas também faz parte do objeto de estudo. Até porque os padres da igreja estiveram lutando doutrinariamente contra esses heresiarcas, contra esses hereges. Assim como faz parte do objeto de estudo da patrologia aquelas obras dos primeiros séculos cujos autores nós não conhecemos. No meu caso da Didaquê, da carta a Diogneto, das atas dos mártires, de alguns textos apócrifos que não foram incluídos nas Sagradas Escrituras, enfim, tudo isso faz parte do objeto de estudo da patrologia. Então, se trata de um objeto muito vasto. Eu estou falando isso justamente para explicar que o que quem adquirir vai ter acesso aqui, só de vocês olharem o sumário de cada um desses volumes, vocês verão a quantidade de autores que essa obra contempla e estuda com uma profundidade impressionante. Não apenas autores que figuram entre os grandes padres, mas autores que estão lá nos primeiros séculos e cujas obras deixaram uma grande contribuição para a igreja. Perfeito. Certo? Então, já entrando no volume 1. Então, volume 1, estamos aqui com o início da literatura patrística do Credo Apostólico a Irineu. Vale a pena comentar a questão do ícone, né, Bruno? Sim, claro. Perfeito. Os ícones foram feitos pelo Wellington Iconografia. Nós pedimos para ele elaborar, nós demos os nomes dos padres da igreja, dos santos, que gostaríamos de colocar em cada capa, com a ajuda do professor Lancaster, e aí, então, ele fez esses ícones que são exclusivos da nossa obra, toda a parte dourada em volta e aqui na auréola do santo. E, bom, então, quem é esse primeiro aqui? Não são padres da igreja aleatórios que nós colocamos na frente, não. Nós escolhemos um ou três, no caso de 2 volumes, se não me engano, sim, que estão entre os mais representativos dentre os padres da igreja que cada volume trata. Por exemplo, esse aqui é Santo Irineu, bispo de Lyon, na Gália, na virada do século II para o século III. Porque esse primeiro volume trata desde as origens, desde os primeiros documentos católicos, os primeiros documentos cristãos, até Santo Irineu, que representou de fato uma virada em termos de grandiosidade literária e doutrinal na virada do século II para o século III. Então, nesse primeiro volume,
ele abarca, basicamente, esse primeiro volume abarca basicamente o final do primeiro século, ou seja, o final da Era Apostólica e a chamada Era Subapostólica, imediatamente posterior aos apóstolos, do século II. O que o leitor terá acesso aqui é o estudo dos padres apostólicos, que são aqueles padres da igreja que conheceram os apóstolos, São Clemente, primeiro, Papa, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente, São Policarpo, Nossa Senhora, fiz uma confusão até agora. São Clemente, São Policarpo, Santo Inácio e São Papias de Herápolis. São Clemente foi discípulo de quem? São Clemente foi discípulo de São Pedro de São Paulo, ele está mencionado, pelo menos é o que atesta Santo Irineu de Lyon, comenta isso, que ele provavelmente é o Clemente mencionado por São Paulo na sua carta aos Romanos. E Santo Inácio de Antioquia? Foi discípulo de São Pedro de São Paulo também, e de São João, ele foi bispo, ele foi o terceiro bispo de Antioquia, conheceu os apóstolos, as cartas dele, as 7 cartas que ele escreveu, são, assim, elas demonstram logo no comecinho do século II, porque foram escritas no ano 107, provavelmente foi o ano do martírio dele. As cartas de Santo Inácio de Antioquia mostram como que a igreja é católica desde o início. Por isso houve muitos que tentaram negar a autenticidade dessas cartas, porque ali está tudo, em resumo, o que diz respeito à fé católica. Santo Inácio que diz onde está o bispo, aí está a igreja. Ele é o primeiro que utiliza, ao menos que nós temos consciência, a expressão igreja católica. Não é claro que muito provavelmente já era uma expressão utilizada, mas a primeira vez em que esta palavra é empregada por escrito, e que nós temos ciência, ao menos, é em uma das cartas de Santo Inácio de Antioquia. Qual século? 107. 107. Comecinho do século II. Então é São Clemente, Santo Inácio, São Papias, de Herápolis, cujos escritos só nos chegaram alguns fragmentos, recolhidos por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica, e São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João e mestre de Santo Irineu, com o qual essa obra se encerra, esse primeiro volume se encerra. São Policarpo, que foi discípulo de São João. Há aqui também, né, a menção à ata do martírio dele. Ele morreu martirizado em Esmirna, no tempo do imperador Adriano, Antonino Pio, perdão. E esses são os 4 padres apostólicos. E foi importante você dizer ata dos mártires, ou atos dos martírios, né? Uhum, sim. Por que se cria essa ideia de relatar os mártires e da onde que surge esse costume? Bom, desde o princípio da igreja se viu a necessidade de recolher os relatos dos martírios, sendo os próprios cristãos se escrevendo ou cristãos que adquiriam das autoridades romanas os textos jurídicos dos depoimentos, do interrogatório, enfim, adquiriam. Às vezes compravam dos notários, dos responsáveis por reduzir ao papel, para serem lidos no dia da memória do mártir. Então, era uma espécie de texto que era lido quando se festejasse aquele mártir. É o que se menciona, além do culto das relíquias que já existe desde o começo, se vê lá no relato na ata do martírio de São Policarpo, o autor dizendo que eles recolheram os ossos para colocar num túmulo, num local sagrado, nós chamaríamos de relicário, para todos os anos irem lá para festejarem a memória do nosso mártir. Enfim, então as atas eram, ao mesmo tempo, para ser lidas liturgicamente no dia do santo, quanto para servirem de inspiração, de modelo, de fortaleza, para uma época em que as perseguições eram comuns. E com isso, os primeiros cristãos, os primeiros católicos, eles legaram a nós histórias preciosíssimas daqueles que nos primórdios derramaram o seu sangue por Cristo pela igreja e sem os quais, sem cujo sacrifício nós não poderíamos ser católicos hoje. E as atas dos mártires aqui, elas são estudadas aqui, né? Algumas são autênticas, outras são posteriores, algumas foram embelezadas pela lenda, que o autor vai explorando tudo isso. E nesse volume também são tratados os padres apologistas do século II,
né? Logo no começo da igreja, como a igreja ela já nasceu perseguida, tanto pelo Estado romano, mas até antes do Estado romano em si, pela própria população romana, pelas mentiras que eram disseminadas a respeito da igreja e da prática cristã. Alguns devem saber, já devem conhecer das mentiras que eram inventadas a respeito dos cristãos, que eles praticavam orgias, que praticavam canibalismo, infanticídio, enfim. Que eles eram inimigos do império, que eles conspiravam contra o imperador, enfim, tudo quanto é tipo de mentira era inventado a respeito dos cristãos. E a respeito da fé cristã também. Então, alguns dos primeiros escritores cristãos, na era imediatamente posterior aos padres apostólicos, normalmente discípulos dos padres apostólicos, discípulos dos apóstolos, já mais cultos, né, a gente vê nos padres apostólicos, aqueles primeiros, por exemplo, Santo Inácio, ele não tem uma preocupação intelectual, ele escreve para instruir os fiéis. Sim. Os padres apostólicos escrevem para os seus fiéis. Os padres apologistas já escrevem para fora, já escrevem para os pagãos, para os judeus. Perfeito. É o que nós vemos no século II, já surgiu essa segunda, né, categoria de padres da igreja, com Taciano o Sírio, que infelizmente depois caiu em heresia, Tenágoras de Atenas, Santo Aristides, São Teófilo de Antioquia, e o maior de todos no século II, que é São Justino Mártir, que é, além do maior dos padres apologistas do século II, é também o primeiro filósofo cristão, o primeiro padre da igreja, o primeiro escritor católico que aponta a possibilidade de a igreja utilizar os recursos da razão próprios da filosofia antiga. Enfim. E depois, imediatamente depois, as apologias continuaram existindo, só que no século II a gente vê, que é o que esse volume abarca, a gente vê isso muito claramente delimitado. Padres apostólicos, padres apologistas, e nós vemos já ao final do século II surgirem os primeiros padres polemistas, que vem da expressão polêmica, muitas vezes usada por nós de modo vulgarizado. O que é polêmica? É estabelecer uma discussão em relação a um determinado tema. Perfeito. Esses padres polemistas discutiam o quê? As heresias que já começavam a se disseminar. E aí tem uma pergunta interessante a fazer, porque é o seguinte, nos primeiros séculos da igreja não havia o catecismo da igreja, não havia Sagradas Escrituras transcrita. A tradição ela era passada, o ensinamento era passado, a doutrina era passada de pessoa a pessoa, né? Então vê-se que é muito comum as heresias nesse tempo, em todos os tempos da igreja, né? Mas esses embates, e mais ainda com a perseguição no Império Romano, etc. Como é que os ensinamentos eram passados nesse cenário adverso? E por que surgem tantas heresias e os padres da igreja começam a combater? Bom, na minha opinião, o que salta aos olhos não é a existência da heresia, mas a preservação da fé. Sim. É isso que chama a atenção. No nível de materiais é inexplicável isso. É inexplicável. Se fosse meramente material, vamos supor que alguém fundasse uma religião e aí tivesse uma doutrina própria e essa doutrina fosse passada ao longo de 2000 anos, mas principalmente nesse período aqui que você não tem uma instituição material. Era uma coisa passada de pessoa a pessoa, o evangelho, né? Como é que ele permanece tanto tempo assim incólume? E mais, com pessoas defendendo a mesma fé, a mesma doutrina? Isso é uma coisa que salta aos olhos. A gente vê já no século II, uma época em que o cristianismo a igreja já havia se difundido em todo o Império Romano, a gente vê a mesma fé sendo professada em todos os cantos da bacia mediterrânea. Isso salta aos olhos. Por quê? A garantia divina, né, de que a fé seria, de que a igreja iria sempre prevalecer diante dos desafios que se colocariam a ela. Mas, inevitavelmente, e São Paulo mesmo fala, né, é preciso que haja hereges, para que se discirna, né, aqueles que estão na fé e aqueles que não estão, aqueles que estão no caminho correto, aqueles que estão desviados. E essas primeiras heresias, que o grande marco herético do século II é a heresia gnóstica, uma tentativa de mistura da fé cristã com elementos oriundos de filosofias orientais, de filosofias dualistas orientais, e que gerou todo tipo de loucura doutrinária denunciada pelo maior
dos padres polemistas, que foi Santo Irineu de Lyon, no seu Contra as Heresias, e que começou a penetrar a igreja já no século II. Veja, as heresias existem desde o século I. Desde o século I existem correntes judaizantes, os ebionitas, e no século II que essas heresias mais fortes, gnósticas, começam a se disseminar, mas sobretudo por influência de outras filosofias e pelo fato, né, como você mesmo disse, pela dificuldade que se tinha naquela época de se precisar de modo claro, de modo inequívoco, o que era a fé recebida e o que não era. Uma dificuldade que se explica do ponto de vista material, pela ausência de um catecismo, pela ausência, né? Mas que uma dificuldade que foi superada em razão da própria promessa de Cristo, que garantia que a igreja iria preservar a sua fé para sempre. As portas do inferno não prevalecerão. Como explicam os padres da igreja de Santo Tomás, as portas do inferno são justamente os hereges. Então, mas quando essas heresias surgem, surge também a necessidade de combatê-las. O próprio Santo Inácio de Antioquia, veja, um padre apostólico, no comecinho do século II, ele fala nas suas 7 cartas, se não me engano, nem 6, só em uma que não, que ele fala a respeito dos hereges. Ele fala da necessidade de se manter afastado dos hereges. Ele se referia sobretudo aos hereges docetistas, que eram aqueles que negavam que Jesus Cristo se encarnou de fato, diziam que era uma espécie de aparência. A encarnação, toda a realidade corporal da vida de Cristo. Santo Inácio, mas ele não combate em si a doutrina, ele simplesmente fala para os fiéis se manterem afastados. Só que essas doutrinas vão assumindo certas proporções, né, com várias tendências, de Valentino, de Carpócrates, de Marcião de Sinope, que causou muitos danos no meados do século II, que São Policarpo chamava de o primogênito de Satanás, né, quando São Policarpo esteve em Roma para visitar o Papa Santo Aniceto, em meados do século II, para discutir uma questão referente à data da Páscoa. Marcião, esse heresiarca de Sinope, lá no norte da atual Turquia, ele chegou diante de São Policarpo e falou mais ou menos assim, é uma alegria conhecer o Senhor, que foi discípulo do apóstolo João. São Policarpo respondeu para ele, eu te conheço como primogênito de Satanás. Nossa. Conta-se até que São Policarpo estava um dia em um local e quando viu que Marcião estava sob o mesmo teto, ele falou, vamos sair porque eu tenho medo que desmorone tudo aqui porque ele está aqui, então vamos embora. Enfim, então desde o começo há essa preocupação de discernir o que é o joio, o que é o trigo, de não manter contato com os hereges, enfim. Mas esse combate doutrinário posto no papel é de fato algo que começa no final do século II e que tem o seu grande nome, houve outros, Egesipo e tal, mas o grande é Santo Irineu. Santo Irineu, que sobraram 2 obras dele, sabe-se que ele escreveu mais, ele escreveu A Demonstração da Pregação Apostólica, que é um pequeno livro em forma de catecismo, se não me engano foi descoberto só no século XIX, era um livro que estava perdido, e um outro livro que é a obra magna dele e que, na minha opinião, é uma das mais relevantes, na minha opinião não, é indiscutível, que é uma das mais relevantes obras pré-nicenas da igreja, daqui a pouco eu explico o que é isso, pré-niceno, que é o Contra as Heresias. Nesse Contra as Heresias é um livro que é dividido em 5, ali está exposta com uma clareza indescritível para todas as épocas a fé católica. Ali está tudo. Ali estão refutadas de antemão todas as heresias, inclusive as mais recentes. Até a heresia modernista está lá refutada. Está refutada sob que nome? Ou que... Não, o livro é para combater o gnosticismo. O livro é para combater as heresias gnósticas. O livro 1, ele expõe, um trabalho que ele teve de expor os sistemas gnósticos. O livro 2, ele se dedica a mostrar as incongruências internas ao sistema gnóstico, ou seja, mostrar a falta de lógica que há ali dentro. E nos livros 3, 4 e 5, ele, com a fé católica, mostrando a autoridade da igreja, que é a depositária da fé recebida dos apóstolos. Ele refuta as heresias gnósticas. E as refutando, refuta todas as demais, porque a origem das heresias é mais ou menos a mesma. Perfeito. Enfim, então esse primeiro volume ele se encerra com Santo Irineu e se vê, porque não é que um é superior ao outro, mas à medida que a igreja ela vai crescendo no Império Romano, ela vai alcançando as classes letradas.
Sim. Ela vai alcançando pessoas mais instruídas. São Justino, antes de Santo Irineu, já é um caso disso. Ele é um filósofo. Então, entram na igreja pessoas com capacidades, com dotes intelectuais mais elevados do que aqueles primeiros. Então, é natural, a gente vê ao longo dos primeiros 4, 5 séculos um crescimento do valor literário das obras. Justamente... Isso corresponde ao crescimento desses volumes aqui? Não, não exatamente. Porque, coincidentemente, ele vai crescendo, né? Até o último volume que chega a 1000 e poucas páginas. Normalmente, a patrística, que é objeto de estudo da patrologia, ela é dividida em 3 períodos. O primeiro período são os 2 primeiros volumes, o segundo período, o 3 e o 4, e o terceiro período, o 5 e o 6. Então são 2 volumes para cada um desses 3 períodos. Perfeito. O primeiro período é a patrística pré-nicena, é aquela que antecede o concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico, em 325. Então inclui esta obra, esse primeiro volume que nós mencionamos, que vai até Santo Irineu, o século III, que é de Santo Irineu até o concílio de Nicéia. Então, é aquele período mais primordial da igreja, séculos 1, 2, 3 e comecinho do 4. E aí, então, esses aqui, porque já tem uma pergunta aqui que a Rosiane fez para nós, se engloba Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Então, seria entre esses 2 volumes aqui. O segundo período histórico, segunda divisão que se faz da patrística, é a Idade de Ouro. São os séculos 4 e 5. E por que a época dos doutores. É a época dos grandes doutores. Santo Ambrósio, Santo Agostinho. O primeiro deles é Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Leão Magno. No Oriente, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Basílio. Todos eles estão nesse rol dos doutores da igreja. Séculos 4 e 5. Tanto é que, dos 8 grandes doutores da igreja, porque a igreja católica ela tem lá os seus 30 e tantos doutores, mas tem os 8 grandes. 4 latinos, 4 gregos. Super doutores. Os 4 latinos, 4 gregos. Desses 8, 7 estão nesse período. Uau. Certo? Os 4 orientais, os 4 de língua grega, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, São Basílio e São Gregório Nazianzeno, e 3 ocidentais. Isso se deve à liberdade São que a igreja Jerônimo, teve? Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Isso se deve à liberdade que a igreja teve a partir do século IV? Bom, a gente pode atribuir várias explicações históricas. O professor Fedeli falava que um santo dessa magnitude como Santo Tomás de Aquino, ele não é uma montanha que cresce na planície. Ele é um Everest que cresce numa cadeia de montanhas, né? O Everest ele não está isolado numa planície. Ele está entre cordilheiras gigantes. Então, a gente vê isso perfeitamente na escolástica. Você tinha São Tomás de Aquino e você tinha São Boaventura. Uhum. Então, essa Idade de Ouro, quais são o que pode se dizer? Óbvio que tem os desígnios de Deus e aquela parte que é mistério e que é a providência, mas como historiador, que o senhor é brilhante, o que se pode dizer sobre a Idade de Ouro? Por que nós temos então aqui um período onde tem 7 grandes doutores da igreja em poucos séculos? Menos de 2 séculos. Menos de 2 séculos. Não é por tranquilidade. As heresias mais brutais surgiram nesse período. É a época, por exemplo, Então, tempos difíceis fazem homens fortes. É a época do arianismo e do nestorianismo, que exige uma resposta sólida da igreja. Mas é, ao mesmo tempo, e isso é indiscutível, e Deus utilizou dos instrumentos políticos que existiam na época, em que o Império Romano dá liberdade de culto à igreja, pessoas mais instruídas podem entrar na igreja, não há mais aquela preocupação própria dos primeiros séculos de defender a fé de ataques e de boatos que se disseminam contra ela. Mas ao mesmo tempo, e isso é necessário considerar, a história, você me colocou, não se trata de um apogeu desconectado do que veio antes. Nós percebemos uma linha ascendente. Nós vemos no século III... Nós vemos no século III algo muito superior ao século II. Em termos... Vejam, pessoal, não é que eu estou falando que eram mais santos, que eram... Não.
algo superior do ponto de vista literário e doutrinário em face da grandeza histórica que a igreja estava assumindo. A igreja estava crescendo. Como São Vicente de Lerran fala, né, no seu comunitório, que é tratado no volume... É uma grande obra essa. 3 é a Patrologia Latina, né? Não, é o 4. É o 4. É isso, o 4. É o apogeu da Patrologia Latina. A idade de ouro da Patrologia Latina. São Vicente de Lerran, ele fala que à medida em que os tempos vão passando, em que a igreja vai crescendo, em que as heresias vão surgindo, surge a necessidade de um maior aprofundamento a respeito do dogma. Não essa evolução modernista do dogma que São Pio X denuncia na Pascendi. Não uma evolução do dogma, mas ele utiliza a expressão, uma como é que se chama quando tem uma pepita, uma pedra e... Critério? Não, tem uma pedra bruta e ela vai ser lapidada. Né? O dogma ele vai sendo lapidado para o que já estava lá seja melhor compreendido. É um mesmo tesouro, um mesmo dogma, uma mesma fé que foi recebida dos apóstolos, mas que vai brilhando com uma luz mais intensa, com as fórmulas dogmáticas, com a expressão mais clara dos concílios, dos doutores, enfim. Então se trata de uma linha ascendente. Não é que os séculos 2 e 3 são um período literariamente inferior e de repente nós temos Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Não. Nós vemos já no século III um tertuliano, que infelizmente depois se desviou, mas que é o seu apologético, o apologético de Tertuliano, é indiscutivelmente a mais completa apologia da fé católica já escrita nos primeiros séculos. Nós temos Clemente de Alexandria e Orígenes, que elevam a filosofia cristã, a filosofia católica, em um nível assim, impressionante, que no século seguinte, Santo Atanásio e os doutores gregos, das quais eles iriam beber. Nós vemos no Ocidente, além de Tertuliano, um São Cipriano, um Santo Hipólito, tudo isso no período pré-niceno. Ou seja, o que acontece a partir de 313, quando vem o Édito de Milão, em 325, quando vem o Concílio de Nicéia, nós vemos que já há ali um espaço pronto, né, na igreja, uma série de sementes prontas a frutificar em árvores mais frondosas, mas que já estão lançadas ali. Perfeito. E a realidade histórica, que é a diminuição, o fim das perseguições, eu digo diminuição, porque depois houve perseguições motivadas por governantes heréticos. Uhum. Mas o fim das perseguições sangrentas, tal como nos primeiros séculos, a possibilidade de liberdade de culto, de pregação, né? A época dos grandes sermonistas, a época de São João Crisóstomo, né? Tomo de ouro, boca de ouro, por causa dos seus sermões. Não seria possível falar de um grande sermonista no século II, no tempo de São Justino, no tempo de Santo Irineu, na época das perseguições, enfim. Então, é claro que o contexto ajuda, mas ao mesmo tempo é uma continuidade em relação à grandeza que já estava semeada desde os primórdios. Isso é a Igreja Católica. Né? Por isso que é tão absurda essa ideia de retorno às origens. Isso é um absurdo. Isso é ilógico. A grandeza até externa que a igreja vai adquirindo ao longo do tempo é uma continuação do que foi semeado, melhor dizendo, uma frutificação do que foi semeado, do que estava em semente lá no começo. Então é uma linha ascendente. Perfeito. Certo? E, como eu falei, as grandes heresias, os séculos 4 e 5 são a era das heresias antitrinitárias, o arianismo, o macedonianismo e as heresias cristológicas, que ameaçavam, que colocavam em xeque a própria... O ponto central do dogma de fé, que é a Santíssima Trindade, o próprio Deus, a natureza divina e a pessoa de Jesus, o Redentor. Então, sendo heresias tão brutais, a resposta a elas deveria ser de um rigor proporcional. E é a heresia ariana, contra a heresia ariana, que escreve um Santo Hilário e um Santo Atanásio. Santo Atanásio não apenas combateu a heresia nos seus atos enquanto bispo, mas escreveu, é um doutor da igreja, um grande padre da igreja. Santo Hilário é a mesma coisa, combatendo o nestorianismo, São Cirilo de Alexandria, combatendo o pelagianismo, Santo Agostinho, enfim. E também tem outra coisa, um outro aspecto que é importante considerar. Essa época, a virada do século IV para o século V, do ponto de vista histórico, é o período de decomposição do mundo antigo. Então, até pelos desígnios da providência... Volume 4 e volume 5, eu já vou deixar aqui para o pessoal olhar. Aqui só para mostrar quais são os padres da igreja que nós escolhemos para ilustrar cada um dos... Depois eu volto ao que eu estava falando. Mas no volume 3,
que é o apogeu da patrologia da patrística grega, nós temos São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo e São Basílio, chamado na tradição oriental, os três grandes hierarcas. Isso é diferente dos padres capadócios. A gente normalmente conhece os padres capadócios, que são São Basílio, São Gregório Nazianzeno e São Gregório de Nissa. Aqui nós tiramos São Gregório de Nissa e colocamos São João Crisóstomo. Na tradição oriental eles são chamados de os grandes hierarcas. E aqui, na patrologia latina, o período de apogeu da patrologia latina, Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Jerônimo, né? Então, eu dizia que essa época, a época em que estes 6 homens viveram, não foram exatamente contemporâneos, mas viveram na virada entre os séculos 4 e 5, é a época de decomposição do mundo antigo. E pelos desígnios da providência, a igreja assume as rédeas da civilização. Então, tudo o que havia de bom, tudo o que havia de positivo na civilização antiga, como que rios que desaguam naquele imenso oceano de Cristo, e a igreja ela recebe a cultura antiga a partir da cultura antiga greco-romana, e é claro, a partir do alicerce da própria tradição que ela recebeu dos padres anteriores que remontam aos apóstolos. A igreja ela pode, de fato, produzir esses homens, cujo maior é indiscutivelmente Santo Agostinho, o maior dos padres da igreja. Perfeito. Então, isso é explicado, né, este momento de apogeu é explicado do ponto de vista histórico, mas é sobretudo explicado pela tarefa que Deus queria que a igreja desempenhasse dali em diante, que era justamente de guia, de mestra da civilização. Certo? Gostaria de olhar um pouco o nosso chat, o pessoal que está aí nos assistindo ao vivo, pode enviar sua pergunta, teremos muito gosto aqui de trazer para o professor Lucas Lancaster. Vou aproveitar para vocês verem a grandiosidade dessa obra, pessoal. Porque essa coleção não se trata de qualquer coisa que vocês encontrarão por aí, não. Muitas pessoas, por exemplo, querem conhecer Santo Agostinho. Eu quero conhecer qualquer padre da igreja. E existe o risco da gente cair numa espécie de livre exame dos padres da igreja também. Porque a leitura dos padres da igreja não é fácil, né? Não é uma leitura fácil. Então, nós precisamos, né, estar orientados pela doutrina da igreja, na interpretação deles, e ao mesmo tempo pelo que os grandes estudiosos escreveram a respeito da doutrina deles. Então vejam só aqui, só sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, que tenho certeza que muitos querem conhecer bem, enfim. Aqui vocês terão um resumo da vida de Santo Agostinho, o elenco de todas as suas obras e uma explicação sistematizada aqui. Isso tudo é Santo Agostinho. Uma explicação... Isso aqui é um livro, só sobre Santo Agostinho, isso aqui dá um livro. Sim. Uma explicação sistematizada da doutrina de Santo Agostinho. Por exemplo, aqui, ó. Se nós abrimos aqui, ó. 2. Doutrina trinitária. Aí explica tudo de Santo Agostinho. Faz o resumo da doutrina dele e toda referenciada, toda explicada. Epístola 120, De Trinitate, e citações em grego, e citações em alemão, em obras traduzidas por alemão, obras para... É impressionante. Doutrina cristológica, o que Santo Agostinho falava da natureza de Cristo. Mariologia, o que Santo Agostinho falava de Nossa Senhora. Soteriologia, o que Santo Agostinho falava, né, da escatologia, da salvação. Antropologia sobrenatural, tudo, enfim, a doutrina de cada padre da igreja esquematizada, resumida. Os autores eles pegam as obras dos padres da igreja e fazem uma sistematização delas, explicando o que cada um deles falou sobre determinada coisa. Então, se eu vou estudar Santo Agostinho, eu começo por aí, para saber a divisão, porque imagina, se você quiser só estudar Santo Agostinho na sua vida, e saber... E partir do pressuposto que você saiba ler latim. Então eu aprendi latim e agora eu quero ler Santo Agostinho. Quantas obras eu tenho pela frente só em latim de Santo Agostinho? Depende da coleção, de quantos volumes for atribuir, mas na BAC, se não me engano, são mais de 20 volumes. Né? Ou seja, você já vai levar um bom tempo. Sim, E aqui, os autores... Pelo menos aí é uma boa introdução sobre a divisão dos temas. E ele te indica onde ir buscar determinada matéria. Por exemplo, aqui, a filosofia de Santo Agostinho. A posição, o que Santo Agostinho falava sobre
o pensamento filosófico dele vai explicando, né? Agostinho tem um conhecimento profundo da história da filosofia. Aí, citação deles, de obras dele, do Contra os Acadêmicos, da Epístola 118, de Civitate Dei. Aí, você quer saber o que Santo Agostinho fala da história da filosofia. O autor te dá aqui onde você deve ir. Vai lá no Civitate Dei. Então é tudo referenciado. Que é a obra mais, assim, deve ser a mais conhecida, depois das Confissões, deve ser a mais conhecida, são as duas. Ou a grande obra dele, né? A Cidade de Deus. Então, não apenas te proporciona o conhecimento mastigado, mas te mostra onde você deve ir para se aprofundar sobre aquela questão que ele está expondo aqui. O padre Diego Baltz, que é um grande amigo do Santo Dom Bosco, um abraço, padre, sua bênção, nós estamos com saudade do senhor. Muito obrigado pelas duas perguntas que o senhor enviou para nós aqui no chat. A primeira delas é qual a diferença dessa para publicada pela BAC. A BAC em espanhol é exatamente essa mesma edição. Ela é menor, não no seu conteúdo, mas é porque a BAC faz letras muito pequenininhas e os livros são mais achatados, né? A coleção da BAC está em 4 ou 5 volumes, não, acho que está em 4 volumes. Nós tivemos contato com ela. Ela foi traduzida do original. Essa obra, os 3 primeiros volumes foram escritos pelo Johannes Quasten, e depois entra o Instituto Patrístico Agostiniano de Roma, que é a principal referência no mundo sobre o estudo dos padres da igreja, um instituto lá em Roma, e que outros autores então completaram essa grande obra começada pelo Johannes Quasten. Então, a versão da BAC é literalmente a mesma, só que a modéstia à parte, a nossa obra é muito melhor porque ela é mais agradável a leitura. Eu não sei se vai dar para a gente conseguir mostrar aí, não sei se aqui é melhor, mas a letra foi escolhida num tamanho agradável à leitura, né? Com bastante espaçamento, com bastante respiro, e por isso que as obras também, além do seu volume de texto, ela é uma obra volumosa também por essas decisões editoriais que tornam o livro mais caro, né? Nós estamos em promoção, com frete grátis, em 6 vezes, sem juros. Então eu acho que vocês podem aproveitar acessando a nossa loja, loja.centrodombosco.org, adquirindo essa obra com desconto, né? Então eu acho que, vai fazer um bem enorme para todos aqueles que desejam ter em casa um manual, uma enciclopédia, um compêndio de tudo que foi escrito pelos padres da igreja, a vida e a obra deles, acesso a 1 metro de distância da sua mão, quando você quer adentrar o estudo de qualquer padre da igreja, seja Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Irineu de Lyon, qualquer um desses padres da igreja, né? E professor Lucas, então, a gente estava falando aqui dos padres latinos, logo depois vem os padres gregos, né? Não, veja, essa é uma diferenciação que se faz tanto pela língua em que os padres da igreja escreveram, quanto pelo contexto cultural em que eles estavam inseridos. Padres latinos e gregos houve durante toda ou quase toda a extensão da história patrística. Na verdade, os primeiros padres escreveram, mesmo os que viveram no Ocidente, escreveram em grego. As primeiras obras escritas em latim entre os padres da igreja, no âmbito cristão, são do século III para frente. Mas enfim, a partir do século III, padres gregos e latinos coexistem. E eu disse que não apenas pela língua que eles escreveram, mas pelo contexto cultural em que eles estavam inseridos. Os que viveram no Oriente do mundo romano, Oriente que se falava grego, são chamados de padres gregos. Os que viviam no Ocidente e escreviam em latim são chamados de padres latinos. Então, a diferença do agrupamento que cada um desses volumes faz leva em conta tanto a cronologia quanto a língua e o contexto cultural. Explico. Os últimos 4 volumes, que são os maiores. Os volumes 3 e 4 tratam do apogeu da patrística, do apogeu da literatura patrística. O primeiro, patrologia grega, e segunda, latina. Os últimos 2 volumes, um momento de decadência, tal como alguns chamam, da patrística. O primeiro, a latina, o segundo, grega. Ou seja,
Não é que os latinos sucederam aos gregos ou vice-versa, não é isso. Mas é que na diferenciação, no agrupamento que é feito aqui, é levado em conta esses dois critérios, o cultural e linguístico e o temporal, certo? Então, nos últimos 2 volumes nós temos latinos e gregos, só que já a partir do final do século V, desde o século V até o século VIII, certo? Então, os 2 últimos volumes, como eu disse, tratam desse período dos padres da igreja no final do século V, VI, VII e VIII. Alguns chamam de decadência da patrística, alguns reconhecem, já outros acham esse qualificativo pouco aceitável, porque é, por exemplo, a época de um São Gregório Magno, é a época de um São João Damasceno. Veja... Inclusive é esse aqui, não? É, na capa dos dois, né? São Gregório Magno e São João Damasceno. É o maior... São Gregório Magno, o maior dos padres da igreja dessa época, e São João Damasceno, o maior dos padres latinos dessa época, e São João Damasceno, o maior dos padres gregos. Uma curiosidade que, né, me contaram quando foram escolhido esse quadro aqui, de São João Damasceno, é que ele está sem a mão aqui, não é isso? Não é ele que está sem a mão? Está segurando o ícone de Nossa Senhora, porque defendia a legitimidade dos ícones contra a heresia iconoclasta, né? E que ele está sem a mão aqui e a mão dele aparece em Nossa Senhora no quadro. Sim, isso sim. E a Nossa Senhora aqui nessa representação iconográfica que ele segura está com 3 mãos, né? É a mãozinha dele, é. É muito interessante. Ele está segurando um ícone porque São João Damasceno foi um dos principais combatentes da heresia iconoclasta, que no século VIII defendia a ilegitimidade do uso das imagens. Né? Enfim. Que é um problema protestante também. É. E o segundo concílio de Nicéia, que foi no final do século VIII, declarou dogmaticamente a legitimidade do uso de imagens. Né? Enfim, então esse é considerado um período de decadência, sobretudo em relação ao anterior. De fato, é difícil manter durante muito tempo o mesmo nível doutrinário e literário de uma época como a virada do século IV para o século V. Perfeito. Isso, considerando sobretudo a situação, olhando para o Ocidente principalmente, a situação do mundo após a queda do Império Romano. O Ocidente caiu no caos depois da queda do Império Romano, período que o cardeal Barone designa como o século obscuro, idade das trevas, né, que os inimigos da igreja estendem, né, para todo o restante da Idade Média. O começo da Idade Média, século V, VI, VII, é de fato um período de decadência intelectual, de decadência civilizacional, mas não por causa da igreja. Ao contrário, ela é o que preserva o que pode ser preservado. E em face das próprias necessidades da época, a conversão dos bárbaros, a conversão dos povos que se instalaram no Império Romano, a destruição de muitos manuscritos antigos, a necessidade de defender o povo cristão dos invasores, enfim, a preocupação dos bispos, a maior parte dos padres da igreja, nos primeiros séculos, principalmente, são bispos. A preocupação deles se torna outra. Mas isso não significa que não há grandes luminares doutrinários nessa época. Essa época de decadência é, ao mesmo tempo, a época de um Boécio, de um Cassiodoro, de um São Gregório Magno, de um Santo Isidoro de Sevilha, que foi chamado de o Santo Tomás da Espanha, né, que no século VII escreveu sobre tudo, né? As obras, escreveu sobre absolutamente tudo, mas se destaca sobretudo as etimologias dele, que é uma enciclopédia de praticamente todo o conhecimento que a humanidade desenvolveu até aquele período, que inclui desde teologia sagrada até marcenaria, até culinária, enfim. Então, não se trata de um período de decadência sem grandes luzes, ao contrário. Existem aquelas luzes, que são representadas nesses grandes nomes, né, e São Beda também, que preservam a grandeza do período anterior e que irão fazer a ponte para o apogeu da Idade Média, a partir do Renascimento Carolíngio e depois com a Escolástica, enfim. Então é um período, sim, de decadência em relação à grandiosidade do período de apogeu, da Era de Ouro, Templo de Santo Agostinho, etc., mas é também um período de preservação, isso no Ocidente.
Mas vocês podem perguntar, mas por que esses dois últimos volumes, se não é um período tão rico quanto o anterior, são 2 volumes tão grandes? Na verdade, é um período rico, considerando sobretudo a quantidade de pessoas que escrevem, porque a igreja cresceu, a igreja vai abarcar mais povos. Então aqui vocês verão elencados os escritos e o pensamento, a obra, de personagens que na sua absoluta maioria vocês não conhecem. Na verdade são personagens obscuros até, porque não são muito tratados do começo da Idade Média, da Gália, da Espanha, da Inglaterra. Né? A Inglaterra que tão logo se converteu no século VII, aquele século heróico, que começou com a missão agustiniana, a missão gregoriana, com Santo Agostinho da Cantuária, que depois de 100 anos a Inglaterra se converteu, a Inglaterra se tornou um dos locais, um dos viveiros mais férteis da fé, da doutrina, né, de preservação da cultura, de renascimento cultural, que tanto influenciaria o renascimento carolíngio no final do século VIII. Então nós vemos esses autores que são desconhecidos da massa, as pessoas normalmente se lembram, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio. Sim. Mas aqui, pessoal, aqui vocês terão contato com centenas de autores. Claro que proporcionalmente. Evidentemente, um Santo Agostinho é aqui melhor considerado, né, nessa coleção do que um Quadrato de Atenas. Tudo bem, tudo na sua devida proporção. Mas estão todos aqui conhecidos na profundidade devida e dando uma amplitude de conhecimento que vai além, como eu disse no começo, vai além dos próprios padres da igreja, mas praticamente toda a obra literária católica dos primeiros 8 séculos está aqui explicada, descrita e sistematizada para nós. E isso é importante porque nós já lançamos a história da Santa Igreja, a Santa Igreja abarca as tempestades, do Padre Sainz. Recentemente lançamos a história dos papas em 3 volumes. E veja como é importante para o estudo. Então você está estudando a história dos papas, você parou em São Gregório Magno, por exemplo, que é um padre da igreja, mas também um grande papa, reformador. É dele que começa o canto gregoriano, que por séculos foi a música que tocava nos órgãos das missas tradicionais, né? Infelizmente substituído após a Revolução Litúrgica por qualquer coisa que se dê na telha do pároco. Então, gostaria que, por exemplo, comentasse aqui no tomo 3, por exemplo, a gente tem São Gregório Magno, né? Não, São Gregório Magno está no 5. Está no 5. No tomo 5 está São Gregório Magno. Então, a gente dedica uma boa parte aqui do tomo para esse grande pontífice, né? Então, o que no estudo isso pode facilitar, tendo em consideração essa coisa que não é só um padre da igreja, é um santo e também é um papa, e não é só essas 3 coisas, mas um grande papa, né? Esse é um ponto relevante quando se fala não apenas dele, mas de todos os padres da igreja. A patrística tem essa marca. Os padres da igreja, na sua imensa maioria, não eram homens dedicados à especulação, que estavam lá numa situação mais ou menos confortável, de um ambiente universitário ou de um ambiente monástico, não. Eram bispos, eram homens, no começo, implicados ali, eram praticantes de uma fé perseguida, vilipendiada, injuriada, eram homens que tinham que lidar com heresias gravíssimas, eram homens que tinham que lidar com invasões. Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus enquanto os vândalos estavam ali na porta da sua hipona, ou seja, eram homens que não tinham tanto aquela preocupação de refletir a respeito das realidades eternas de modo desconectado à realidade na qual eles estavam inseridos. Não. Eram homens que estavam ali no mundo, que tinham que lidar com 1001 problemas. Você falou de São Gregório Magno. O pontificado desse homem, que foi de 14 anos, foi papa de 590 a 604, são 14 anos de uma riqueza incomensurável que se estende desde o combate às heresias, o fortalecimento do poder papal, um aumento da presença da figura do Papa nas igrejas nacionais no Ocidente,
é o primeiro papa que se dedica de modo ostensivo a evangelizar os bárbaros, porque até ele a evangelização dos bárbaros era levada a cabo sobretudo por bispos e por monges sem uma participação direta do papa. Não, o São Gregório Magno é o primeiro que fala. Há um povo pagão, no caso os ingleses, os anglo-saxões, ele precisa ser feito cristão, organiza uma missão, os manda para lá e manda Santo Agostinho da Cantuária para lá, e o resto da sua vida escreve, dando conselhos sobre como tratar com os bárbaros, como difundir a fé, ao mesmo tempo em que discute com os imperadores bizantinos questões de jurisdição, que tem que lidar na Itália logo depois das invasões lombardas. É ele que tem que cuidar de Roma e das regiões adjacentes, ele tem que cuidar desde o saneamento de Roma até a defesa das cidades, enfim. E ao mesmo tempo é um homem que tem a condição, que só é milagrosamente explicável, de escrever a regra pastoral, escrever as Moralia, né, sobre comentários ao livro de Jó, e era também um monge beneditino, né, que, seguindo, ao que tudo indica, a regra de São Bento, continuou vivendo como beneditino, sendo papa. Enfim, era um homem que estava mergulhado nas questões do mundo, mas que também se dedicava a escrever. E essa é a marca dos padres da igreja. Eles estão lá. A gente falou, né, de São João Damasceno, combatente do heresia iconoclasta. São Máximo o Confessor, que teve a língua e a mão arrancada para não pregar e para não escrever mais contra a heresia monotelita. O próprio Santo Atanásio, que escrevia contra o arianismo e quando lhe faltava papel, exilado nos desertos egípcios, escrevia nas paredes para que depois alguém viesse e colocasse no papel. Enfim, isso é tudo um grande milagre do ponto de vista histórico. São homens que durante séculos estão dedicados à preservação da fé, à defesa da verdade, contra todas as adversidades, e adversidades de todo gênero. Né? No começo, há um padre da igreja que tem que escrever para defender a igreja dos ataques pagãos. Mas depois não há mais pagãos, mas há os hereges, há os bárbaros, há tal outra heresia que surge, um problema de jurisdição, enfim. E fazendo-o, né, como que Deus, utilizando todas essas circunstâncias adversas que o diabo foi suscitando ao longo da história, Deus nos presenteia a posteridade, presenteia a igreja com toda essa catedral que posteriormente os escolásticos iriam, né, como que ordenar, de fato, como uma grande catedral apontada para o céu. Os padres da igreja, eu gosto de fazer essa comparação. Cada um, ele está escrevendo, ele escreve, ele prega, ele escreve um tratado ou uma carta, de acordo com a necessidade do momento. Né? Eles não estão preocupados em de construir uma grande obra doutrinária. Só que constrói. E posteriormente vêm os escolásticos, já numa época em que a igreja já está mais estabilizada no mundo, na época da cristandade, vêm os escolásticos e ordenam todo esse conhecimento, né? E que na verdade não se opõe, não mostra, né, como ele há um consenso que só pode vir de Deus, que só pode vir dos apóstolos, pois eles pregavam, ensinavam e preservaram uma mesma doutrina que é a doutrina dos apóstolos. Então, ter contato com estes homens, e não apenas... Porque isso é importante, pessoal. As obras, algumas são mais fáceis, mas outras não. Eu falei disso, né? Eu fiz um trocadilho com isso, né? De livre exame dos padres da igreja. A gente pode incorrer nesse erro. Pegar um livro de Santo Agostinho, não entendemos nada sobre o pensamento de Santo Agostinho, vamos ler lá sobre o livre-arbítrio dele. E a gente, às vezes numa tradução não tão boa, mas enfim, considerando que vamos partir do pressuposto que a tradução é boa. Mas a gente não sabe qual é o contexto que Santo Agostinho estava escrevendo. Por exemplo, dá um exemplo, que é importante, sobre Santo Agostinho. Normalmente as pessoas elas fazem aquela oposição vil entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino a respeito da graça e do livre-arbítrio. Porque Santo Agostinho ele parece enfatizar a graça. Aí eles dizem, Santo Agostinho negava o livre-arbítrio. Aí vem Santo Tomás e enfatiza o livre-arbítrio. Não, Santo Agostinho não negava o livre-arbítrio. Só que ele lidava com uma doutrina perniciosa que negava a necessidade da graça. Então qual que era a necessidade dele? Enfatizar a graça. Claro. Que era a heresia, no caso, a heresia pelagiana. Claro.
Ah, então quer dizer que Santo Agostinho negava o livre-arbítrio? Não, tanto é que ele tem um livro sobre o livre-arbítrio. Só que, como há uma heresia que nega a graça, o que ele tem que fazer? Ele tem que enfatizar a necessidade da graça. Só que uma pessoa que vai pegar o livro dele lá e ler, não entende o contexto, não entende o pensamento dele. Santo Agostinho ensinava o que Calvino ensinou. Mas não, por quê? Não se leu a obra de acordo com o contexto e o conjunto da obra dele. Perfeito. Que a patrologia ajuda. Porque... A patrologia é isso. A patrologia, ela lê ela sistematiza a patrística. E situa a obra. Situa, porque senão não é possível. É o que eu estou dizendo. Esses homens, eles estavam vivendo as suas épocas. Essa é a questão. Eles estavam vivendo as suas épocas. Perfeito. Né? A gente pode pegar, por exemplo, uma obra de um doutor escolástico do século XIII, já é possível fazer uma leitura menos contextualizada, porque eles estavam em um momento intelectualmente mais calmo, podia estar cada um ali no seu mosteiro, na sua universidade, no seu convento, escrevendo, divagando, refletindo sobre um tema abstrato, enfim, já é possível fazer uma leitura em si da obra. Com os padres da igreja isso não é possível de ser feito, não é possível. Todos eles Perfeito. são motivados por uma situação concreta que exigiu deles, que exigiu que eles escrevessem, né? Ou seja uma heresia, seja um pecado público, seja um mau costume. A primeira obra, né, porque existe uma certa controvérsia, por exemplo, qual que seria a primeira obra patrística dos padres da igreja? Pode ser a Didaquê, né, a doutrina dos 12 apóstolos, mas não se sabe exatamente quando foi escrita. Ela pode ter sido escrita no final do século I ou no começo do século II. Aquela que nós temos certeza que foi escrita, a data que ela foi escrita. E a mais antiga é a Carta de São Clemente. Perfeito. Que foi o quarto Papa. E a Carta de São Clemente é a Igreja de Corinto, motivada por uma situação muito concreta, que é os padres da Igreja de Corinto haviam sido ilegitimamente, sem motivo, depostos pelos leigos. Então, São Clemente escreve para corrigir aquela situação de desordem que estava na Igreja de Corinto. Ou seja, o primeiro documento patrístico motivado por uma situação concreta. Então, ou seja, isso tudo demonstra o quê? A necessidade de nós conhecermos o contexto, quem escreveu, o que motivou, e... Que é a chave de leitura, senão você não entende. Senão não entende. Porque, de fato, essas obras elas têm o seu lugar na história. Elas ensinam doutrinas eternas, mas a forma e o que levou esses padres a escreverem está profundamente relacionado ao contexto em que eles viveram, as dificuldades que eles enfrentaram. Perfeito. Então, pessoal, esta obra aqui, essa grande obra de coleção de patrologia, está com desconto em nossa loja, frete grátis. Adquiram, é a primeira edição, né? Ainda temos bastante em estoque, não sei até quando, porque hoje é possivelmente o dia que a gente alcançou o maior ticket da nossa loja na história, ou seja, já mostra o sucesso da obra de antemão. Então nós agradecemos a todos aqueles que rezam pelo Santo Dom Bosco e ajudam adquirindo a patrologia. Eu aproveito aqui para falar com vocês a respeito da nossa missão e das próximas campanhas, ou seja, os próximos grandes catedrais que, com a graça de Deus, o apoio de vocês, nós seremos capazes de entregar. Então, a missão do Santo Dom Bosco é ajudar a Santa Igreja na salvação das almas por meio do resgate da tradição, né? Então, nosso trabalho, como cooperamos para a Igreja, para a salvação das almas, é na publicação de livros, é fazendo documentário, é fazendo lives, cursos, inclusive os vídeos de denúncias do nosso presidente, meu irmão Álvaro Mendes. Então, todo esse trabalho que nós empenhamos aqui no Santo Dom Bosco só é possível porque vocês adquirem as obras, porque vocês viram membros patrocinadores. E nós estamos, graças a Deus, aqui com uma estrutura, né, para poder gravar essa live para vocês gratuitamente. Agora são aqui, tem uma câmera atrás de mim, tem uma na minha frente, tem outra ali, tem um pessoal na outra sala. Então toda essa estrutura é graças a vocês. Então é uma estrutura que se retroalimenta. Então a gente tenta fazer o nosso melhor com as obras que às vezes a gente atrasa e pedimos desculpas. Sempre sou eu colocando meu rosto e pedindo desculpa para vocês. Mas
Agora que está pronta, eu posso garantir, está muito bem traduzida, está muito bem feita. E isso leva tempo. E uma coisa relevante, só te interromper, Bruno. Claro. Às vezes as pessoas pensam que é simplesmente verter de uma língua para outra. E não é. E não é. Pois é. A pessoa sabe perfeitamente o inglês ou o italiano, sabe perfeitamente o português, mas não sabe o conteúdo. Aí traduz os nomes de uma forma equivocada. Perfeito. Porque aqui há milhares de nomes, de locais, de personagens. Às vezes, muitas vezes o tradutor ele tem um conhecimento perfeito das línguas com as quais ele trabalha, mas não tem o conhecimento do conteúdo e às vezes, né, um ótimo tradutor pode traduzir errado, né? Então é um trabalho muito difícil. A gente tem que fazer, passar o olho, ver de novo, ler de novo, tudo, ver de novo. porque realmente essa especificamente a gente teve uma grande dificuldade porque são realmente muitos nomes e tradicionalmente nomes de santos se traduzem, né? Nomes de santos se traduzem, então. Mas qual tradução que a gente vai seguir? Porque existem alguns livros que chamam tão autor de um jeito, outros de outro. Perfeito. É um trabalho difícil, não é simplesmente verter de uma língua Às vezes para outra. a gente passa aqui 1 hora discutindo se a gente vai colocar um nome ou outro na tradução. Então a gente tem esse cuidado, essa meticulosidade para realmente fazer um livro que não deixa buracos, né? Então a próxima campanha que nós entregaremos é a História da Europa. Já está na finalíssima, já está com o nosso editor-chefe, o Elisberto Filho, e atual diretor-geral do Centro Dom Bosco. Então o Elisberto passa o último pente fino na obra, então ela vai, a impressão provavelmente meados da semana que vem, e aí 20 dias ela está pronta, ou seja, no início de setembro nós já estamos colocando nos Correios, e imediatamente a essa última revisão do Elisberto começa a última revisão da História do Brasil, né, que também é muito aguardada, as pessoas mandam e-mail para a gente quase todo dia a respeito dessa obra. Então, em seguida, o Elisberto vai fazer a última passada de olho na História do Brasil e a grande, aguardada Guardiões da Tradição, a campanha Guardiões da Tradição, são os 5 volumes de documentos pontifícios, 250 documentos pontifícios. Essa é uma obra que está bastante atrasada. Nós tivemos bastante percalços durante a confecção dela, a tradução, decepções com tradutores, tivemos que jogar parte da obra fora porque não estava contento a tradução. E é um risco maior, é um risco muito são grande. Documentos magisteriais. Um dos tradutores, a voz dos papas. Um dos tradutores esqueceu de colocar um não antes de uma definição do Papa. O Papa disse uma heresia. Exatamente. Então, esse simples, ele esqueceu um non. Sim. Ele já, do latim, ele já transformou o que é uma verdade em heresia ou vice-versa. Então, o nosso cuidado com essa obra é muito grande. Então, a gente vai pegar a História da Europa, vai finalizar História do Brasil, depois Guardiões da Tradição, depois Evangelho de Jesus e, por fim, Gramática do Napoleão. E a gente começou há pouquíssimo tempo uma campanha editorial, que é o meu primeiro ofício divino, faz pouco mais de 30 dias que nós começamos, mas pela primeira vez em nossa história, a gente fez uma campanha que não houve aderência ou adesão do nosso público. Então nós decidimos, infelizmente, descontinuar essa coleção, porque, como nós estamos falando, tudo envolve um custo muito alto, um esforço muito grande, que se o nosso público não entende, ou não pode, ou não deseja apoiar determinada iniciativa, a depender da situação, nós precisamos descontinuar. É a primeira vez na nossa história, depois de 30 campanhas editoriais, todas as 30 a gente atingiu muito mais do que 100%. A última campanha, se eu não me engano, atingimos 500%, então não é qualquer coisa, nós agradecemos a todos vocês. E segunda-feira que vem, nós começaremos uma nova campanha editorial. É uma campanha, é a maior em termos de livros, em quantidade de livros que nós lançamos, mas é menor do que essa aqui realmente acho que por bastante tempo vai figurar como a maior, apesar de História do Brasil, História da Europa e Guardiões da Tradição não estar tão distante disso aqui, mas nós estamos tentando dar o nosso melhor e fazer, cumprir aquilo que nós colocamos diante de Deus lá na fundação do Centro Dom Bosco, em 17 de setembro de 2016, né? Nós colocamos a cruz de Cristo na parede, olhamos para ele
e dedicamos todo o nosso apostolado a ele e à Santíssima Virgem Maria, para que as nossas misérias não atrapalhem esta obra que, sem dúvida nenhuma, é de Deus. Então nós agradecemos o apoio de vocês, toda a confiança que vocês nos dão, e conte com a gente, na medida das nossas possibilidades, de corresponder todo esse carinho que vocês mandam para nós por e-mail, por comentários aqui no YouTube, enfim, as demonstrações de apoio que vocês nos dão para enfrentar essa que é uma apostasia não mais escondida, mas declarada, ostensiva, que vai desde o dicastério da fé, né, pelo Tuxo, o novo prefeito do dicastério da fé e da Sagrada Doutrina. Então a gente fica muito triste, mas a gente tem que rezar por esses homens para que se convertam, esses bispos e o Papa Francisco. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, nosso pequeno trabalho, e que nós agradecemos a todos vocês. Professor Lucas Lancaster, as últimas considerações a respeito de tudo que nós conversamos aqui? Bom, eu só poderia concluir agradecendo pela possibilidade de participar desta obra fantástica, especialmente essa, e enfatizar, né, o convite para que vocês adquiram, conheçam, mergulhem nos padres da Igreja. Gostaria de concluir com aquela frase famosa de São Vicente de Lerran, que eu sempre costumo dizer aos meus alunos e que está um pouco barateada, mas que é dotada de um significado profundo, principalmente para nós hoje, nessa época de crise, em que nós não sabemos onde está a fé, em que aqueles que deveriam pregar a fé estão ensinando coisas estranhas. São Vicente de Lerran, padre da Igreja, na Gália, do começo do século V. Se você quer saber onde está a fé verdadeira, onde está a doutrina católica, a fé é aquela que foi pregada e crida sempre, por todos e em todo lugar. E os padres da Igreja são esse sempre, por todos e em todo lugar. Então, adquiram, conheçam e vocês verão como a Igreja desde sempre foi a Igreja Católica. Muito obrigado, e vocês que nos acompanharam nesta live, até a próxima a respeito da história da Europa. E viva Cristo Rei! Viva!